Vamos conversar hoje. O título é esse, não é? Harmonização e proteção de energias densas. Não é esse o título? Então é o que a gente vai conversar sobre hoje. Hoje vocês vão entender um pouquinho o que significa o que tão popularmente é falado, corpo fechado. Né? Porque o corpo fechado, que é a força que rebate essas energias densas que a gente não quer compactuar, ele precisa primeiro ser feito de forma interior. Se ele não é feito com uma conscientização de quem você é e de como as energias estão dentro de você, não funciona o patuá mais sagrado do mundo, o talismã mais etc. Não funciona. O símbolo sempre vem como uma realidade posterior à consciência. Nunca o contrário. Porque se você começa a projetar a sua força de vontade, a sua energia de procurar essa proteção, porque todo pensamento, todo sentimento ou qualquer forma de vibração de consciência gasta energia, projeta energia. Então se você projeta num símbolo sem entender o que ele é, não funciona. Então o símbolo, a partir do momento que você tem uma consciência do que ele representa, aí ele funciona. Quer ver um exemplo? Que eu sempre falo nas aulas de eubiose. O que é isso aqui? Fala pra mim, estou perguntando para vocês, o que é isso aqui? Isso é um ser humano respondendo, responde como anjo. O que é isso aqui? Deus. Por que é Deus? Porque Deus tem tudo. Eu não sou... porque são alunos de eubiose. Então agora, presta atenção, olha que interessante. Eu não sou filho de Deus? Sou ou não sou filho de Deus? Isso aqui não é uma extensão de mim? Não foi o ser humano que criou isso aqui ou não? Foi outra coisa que criou? Então ele é Deus também, porque ele é uma extensão de mim. Agora, pelo fato de eu falar que isso é uma extensão minha, isso é Deus, vamos criar o culto à caneta preta. Vamos começar a idolatrar a caneta preta, colocar altares para a caneta preta. Acabou. O símbolo mata vocês. Então vocês precisam entender que nenhum símbolo tem força se não existir a força de consciência projetada nele. É aí que funciona a magia. Então você, se compreendendo, que é o que eu vou colocar hoje, vai ser a primeira parte da palestra, eu vou falar para vocês, na minha visão, como que funciona essa comunhão com o Deus interior de cada um, os 7 anjos projetados em vocês através dos chakras e como você cria, é aí que você começa a fechar o seu corpo. É assim que você começa a rebater as energias densas. Vejam que interessante. Os chakras como portais, eu já vou mostrar para vocês cada um onde eles estão e como funcionam, eles são energias que trazem a força da 4ª dimensão que brota de você mesmo. Por isso que eles são chamados de flores, né? Chakra, flor, roda. Então quando ele chega, ele forma pétalas, que representa a circulação dessa energia de 4ª dimensão que sai de você mesmo, através da sua vontade. Essa energia começa a circular com mais intensidade ao redor do seu corpo. E a partir do momento que existe um excesso da captação natural de cada um desses chakras, é esse excesso que fecha o seu corpo. Então é um transbordo de consciência energética que faz o escudo do seu corpo. E você pode fazer isto com a sua consciência formando egrégoras através de cada um desses chakras. Existem exercícios simples que eu vou passar para vocês, que são 7 passos conscienciais, que a partir dele, quando você cria e fortalece essa realidade com seus chakras, existe esse transbordo. Então, quando uma pessoa que tem uma visão um pouco mais sensível, que a clarividência está ligado a esse chakra do 3º olho, já vou falar para vocês, e a clareaudiência com esse, que tem ligações, você aumenta o seu poder de percepção e quando você observa uma pessoa, ela tem como se fossem estrias ao redor do corpo dela. Então uma pessoa que tem o corpo fechado, ele tem o corpo estriado, invisível. Nada que seja esse transbordo de energias exteriores que vá atingir a pessoa, se ela está com esta realidade firmada nela, nada atinge ela. Ela é superior a qualquer vontade externa que venha atingi-la. Então, a partir daquele momento, você fecha o seu corpo, mas você tem que fortalecer isso através de cada um daqueles passos, ó, que começou pelo raiz, o básico, e chegou no coronal. Que o coronal é o adepto ou ser especial
em movimentação pelo planeta e pelo próprio sistema solar. Que ele se desdobra através desse chakra do topo da cabeça para onde ele quiser com consciência. Então você pode fazer isso. Quer ver como você faz esse exercício e você nem sabe? Quer ver como você faz? Você nunca fechou o olho, como eu queria estar em Machu Picchu, aí você pensa Machu Picchu, como eu queria estar... Você nunca fez isso? Você já está fazendo pelo menos 5% desse desdobramento. É que você não chegou no local no momento presente. Mas com o tempo você fortalecendo esse egrégora e você só chega nesse chakra se você iluminar os 6 anteriores, esse que é o segredo, você começa a fazer desdobramentos conscientes. E você faz com o corpo fechado. Agora que vocês entendem, todo mundo aqui já ouviu falar em viagem astral. Se você faz a viagem astral sem essa preparação do corpo fechado, você é atacado, é perigoso. Se você tem a consciência desses centros de força, que são 7 anjos em você, você faz, você formula, você potencializa um adepto em você, através da consciência de cada um deles, fechando. Quando você fizer essa projeção, você faz protegido, mas protegido por si mesmo, por nenhuma entidade exterior. Guardaram? Vou repetir. Você faz por si mesmo, com o seu valor e com a sua consciência. Mas isso é o último passo. Primeiro, para você se defender das energias humanas, você tem que se defender aqui, ó, cardíaco, umbilical, esplênico e raiz. Né? Mas sempre, já vou chegar lá, sempre, se você passa algum desafio, não é porque a energia de fora foi mais forte que você, foi você que permitiu que ela se projetasse em você. Então você tem que criar um fortalecimento de egrégora. Quer ver só um exemplo citando, a gente já vai chegar lá. Quando você pensa no raiz ou no básico, que é o primeiro passo para o fechamento de corpo, esse chakra que está próximo ali, está bem ligado à região da nossa força sexual, que é vida. Você tem que entender que lá, quando você mentaliza esse centro de força, é ele que potencializa o calor de cada parte do sangue do seu corpo. E você não tem sangue no seu corpo inteiro? É esse chakra que faz isso. Então, quando você começa a perder e desacreditar com a energia dele, você abre o seu corpo através da vibração do seu sangue. E como o seu sangue circula em cada parte do seu corpo, a energia externa, ela pode te pegar por qualquer parte. Aí você sente uma pequena dor de cabeça, um arrepião, uma sensibilidade. Aí você fala, pô, mas como é que eu percebo isso? É que são os chakras superiores. Também existem técnicas de egrégora em relação a eles. O umbilical é um chakra de percepção de energias densas e complicadas. É esse chakra que tanto funciona hoje. Quando você desenvolve um egrégora ligado a ele, que eu vou ensinar algumas técnicas, basta mentalizações e uma vontade férrea. Quando você chegar próximo, ou alguém enviar alguma energia densa ligada à parte emocional, você capta aqui, você capta. Então antes dela te pegar, você capta. Aí através de repente, uma mentalização que eu vou ensinar, que é a potencialização do tetragramaton, que dá para você fazer isso. Quando você sentir você parar e você fechar a sua consciência naquele momento e formar o tetragramaton através do seu umbilical, você rebate a energia na hora. Por mais potente que seja a pessoa que está te mandando essa energia. Né? Então, vocês vão perceber que tudo, na verdade, representa o quê? Você e a sua consciência. Nada superior a isso. Nada superior a isso. Conhecendo alguns símbolos, você pode utilizá-los de uma forma mental. Eu estava até falando isso na aula anterior dos ambientes. Né? Um exemplo, existem 4 letras hebraicas que são bem simples de memorizá-las, que elas representam um tetragramaton. E cada uma delas representa um estado de consciência. Então, se você está conversando, de repente um exemplo, você está conversando com uma pessoa e você está sentindo que a conversa não flui, a comunicação não vai. Se você mentaliza voltado para o norte, mesmo só, tipo, o norte está aqui, ó. Você sabe que o norte está aqui. Você mentaliza no olho da pessoa e você sabe que o norte está aqui. Você mentaliza a letra Iod aqui, que traz a força do mental. Você mentaliza, você vai perceber que devagarzinho as forças da natureza vão fluir para que a energia mental naquele local se manifeste. Então você começa a se tornar o mago ali e a força começa a fluir. Né? Então a gente vai chegar em toda essa parte que eu só estou apresentando tudo que eu vou conversar com vocês, que é muito rica a palestra. E depois, por fim, que eu vou entrar na formação de símbolos,
isso consagrado por vários magistas, dependendo da forma que você escreve uma palavra, você potencializa a energia dela. Um exemplo, sempre quando você quer desmanchar alguma coisa que você não quer, você tem que escrever ela de forma triangular. Então você começa com a primeira palavra e você vai desmembrando. Vamos supor, ódio. Primeiro você escreve O, depois você escreve OD, já está abrindo o triângulo. ODI, depois por fim ODIO. Então você está desmanchando a energia da força ódio através da força do triângulo. Você pode escrever em cruz ou quadrado para estabilizar alguma coisa, né? Então eu vou ensinar todas essas formas, né, de você poder potencializar isso. Quer ver uma forma de você, bem simples, que é a magia dos espelhos sagrados, que você pode prender uma energia sua que você não gosta no espelho? Vocês já ouviram falar, como é o nome daquele que não envelhecia até que quebraram o espelho dele? Como é que era o nome? Dorian Gray. Dorian Gray. Vocês lembram do Dorian Gray? Ele não envelheceu na hora depois que quebraram o espelho? Porque isso é um preceito que funciona na magia. Se você pega um espelho, quer ver só um exemplo? Depois eu vou falar para vocês como funciona. Se você sabe que você tem imperfeições, que você tem energias que você não quer que compactuem em você, que são elas que tiram a sua força do seu corpo fechado, se você olhar no espelho, é você, não tem mais ninguém. E você olhar para aquela pessoa que é você, e você falar assim, toda essa energia que está em mim, que eu não gosto, vai ficar preso nessa imagem aqui, que é um demônio, na verdade, que é você. Você está entendendo o que eu estou falando? De repente está em você. Sabe aquele dia que você não quer você quer matar um? Você gosta dessas energias? Você gosta? Eu vou comer o fígado de 20 hoje. Tem gente que é assim. Nessa hora que você estiver assim, você olha no espelho. Você pega esse espelho. Tem um espelho. É um espelho de descarrego de energia, isso. É um espelho de descarrego de energia. Só que você vai olhar, você só consegue anular com o reconhecimento de ti mesmo. Porque você vai olhar, você vai dizer, ah não, mas eu amo. Pronto, ficou em você esse demônio. Não saiu. Se você olhou para o espelho e é você, e você, está vendo você aí, ó, fica aí que eu não gosto de... Pronto, ficou lá. Mas tem que falar de verdade. Tem que falar de verdade. Isso é um preceito tão simples. É daí, quer ver, em desenhos animados, o Walt Disney, que era um iniciado, um adepto, passava esses conceitos pra gente. Branca de Neve, a bruxa, ó, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu, etc. Meu, se vocês começarem a aprender, a observar esses pequenos detalhes, vocês entendem a magia. Um filme que passou muitos preceitos de magia que realmente funcionavam, era aquele filme satanista, como era o nome daquele filme? Aquele do Keanu Reeves. Constantine. Vê se ele não prendia demônios com espelhos, etc. E de onde que saiu o demônio? De dentro da pessoa. Vocês entenderam? Tem um preceito real ali. Você só consegue... Por que eu estou falando tudo isso? Você só consegue fechar o seu corpo se você conseguir vencer os seus demônios interiores. E se você se julga perfeito, já até digo, vai lá, pega os seus 20 que não vai fazer falta para mim, pode ir embora. Se você se julga perfeito, você está na palestra errada. Porque todo mundo que passa desafios é porque tem coisas e uma pedra bruta a burilar ali. Eu reconheço os meus defeitos como nunca. Nossa Senhora, Deus do céu. Né? Mas aí que entra algumas técnicas de mentalizações, que eu vou ensinar, que são formações de egrégora, você potencializando esses 7 chakras, e a força do tetragramaton, o abracadabra, criações de palavras com formas, e um pouquinho dessa técnica, que vai ser o fim de espelhos e espadins, que eu vou ensinar para vocês, que funcionam muito, 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 muito bem. Né? Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, não pensem que aí fora só tem gente bonzinha e que todo mundo te ama. Esquece isso. Quanto mais você aparece, ao mesmo tempo que sempre isso é uma regra da lei, ao mesmo tempo que aparecem pessoas que te adoram, vai ter que aparecer uma que te odeia. Guarda isso. Isso é um preceito da fama. Quer ver? Pega um exemplo. Se você gosta de algumas personalidades, pode ter certeza que se você está gostando de vai aparecer uma que você vai desgostar, que é polar aquela. Sempre é assim. Quando você desenvolve um amor verdadeiro por uma pessoa, o ser humano na atualidade, mesmo sem ele perceber que ele não tem consciência, ele vai vibrar ódio por outra. Porque o ser humano aprende assim.
E acontece isso na vida dele, ele não entende. Ele não entende. A polaridade a todo instante está projetada nele. Porque senão não existe evolução. Não existe amor absoluto. Tira o ódio hoje. Não existe mais ódio no mundo. Você falou, vai ser só amor? Não. O amor só existe porque existe ódio. Vai ser uma vibração diferente. Porque não existe mais o ódio. Esse é o princípio da polaridade. Vai existir uma energia diferente, mas não vai ser mais amor. Porque o amor existe porque existe só o ódio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Newton Schultz é alto. Eu sou alto, fala pra mim. Sou pra vocês. Me coloca do lado de jogador de basquete. Eu vou ser um nanico. Tudo tem sempre dois lados, pô. Tudo. E quando você saca isso, quer dizer, se você está passando hoje uma situação, olha o segredo. Você está passando uma situação terrível que você não está aguentando. Você fala, sabe, eu joguei pedra na cruz e quando o Pedro passou, eu passei uma rasteira, eu fiz em tudo, quebrei os 12 apóstolos, porque não é possível. É porque tem uma grande luz que te aguarda. Você só não está sabendo ver. Porque existe uma grande luz que te aguarda, você não está sabendo ver. O segredo é aprender a ver. E hoje, com algumas técnicas que eu vou passar para vocês, pode gerar uma clareza. Cada um com a sua experiência particular. E aí o corpo fechado, com domínio total do que você é senhor do mundo. Você supera qualquer coisa. Veja como é simples de entender isso. Você está passando uma sombra terrível. Se você está passando uma situação que está ruim de tudo, isso é sombra ou luz para você? Sombra, não é sombra? Mas se existe sombra, ela foi ocasionada por quê? Porque existe luz. Só que você está preso na sombra. Todo mundo que estiver passando aqui alguma dificuldade pesada, eu recomendo, leia de uma forma consciente o mito das cavernas de Platão. Dos seres que ficavam olhando a projeção deles mesmos na caverna e ficavam vendo as sombras e só falavam delas. Mas eles não entendiam que essas sombras projetadas na parede da caverna tinham por detrás deles uma imensa luz que iam conduzi-los para a realidade. Então, essa é a melhor forma com a sua consciência de você sair de uma situação que você não aprecia. É você conseguir ver naquela situação complicada que você está no momento, onde está a luz. É dificílimo, já digo de cara, é dificílimo, mas quando você começa a pelo menos entender que ela existe, ela vai começando a se manifestar para vocês. E uma das formas é você entender esse preceito aqui do primeiro tópico da palestra. O um com o todo, ou o eterno Deus com todos, e todos, que somos nós, cada um, e juntos com o eterno. Então nós vamos compreender o quê? Que todo ser humano, ele é feito e constituído de pó de estrelas. Todo ser humano traz em si a potencialidade de se tornar um iluminado. O problema é você compreender essa luz, que é essa parcela divina dentro de você, e você começar a desenvolver essa conexão e esse retorno. Porque quando você olha, esse também é um dos princípios herméticos também presentes, né, em todo o preceito iniciático. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então quando a gente fala na astrologia de planetas, de estrelas, tudo isso está no corpo humano. Tudo que está de uma forma externa, que a gente observa, na verdade está dentro de nós. Então quando a gente observa estrelas, quando a gente observa planetas, signos do zodíaco, é Deus, vamos colocar dessa forma, ou o grande arquiteto do universo, se iluminando também com as nossas experiências na Terra. Não pensam que Deus sabe tudo, muito pelo contrário, Ele aprende conosco também. Ele está aprendendo com seus filhos projetados na Terra, que somos nós. Então todas as realidades que você passa de sombra aqui e agora, são providências divinas e angélicas. Os anjos quem são? Os emissários, entre Deus e os homens. Eles estão no meio. Eles estão no meio do processo. Então como é que a gente entende isso agora? Olha aqui, ó. Estrelas. Aqui eu vou colocar, aqui em cima, você pode falar que é Deus. Deus e os seus anjos. E aqui embaixo somos nós. Ó. Olha como nós compreendemos isso. Quando a gente olha para as estrelas, elas seriam pontos de energia no universo.
O nosso corpo humano, ele também é cravejado de milhares e centenas de pontos. Quer ver? Fala, não acredito. Pergunta para um acupunturista isso. Quantos pontos de energia nós temos no corpo que a pessoa chega ali, mexe no pé, pum, vai dar um reflexo aqui em cima. Porque está tudo interligado. Então o ser humano, ele é uma própria projeção do firmamento. Então por isso que nós somos filhos das estrelas. Só que, aí que está o segredo. Quem manda em todas essas estrelas e quem faz toda a realidade do desenvolvimento, que aí seria, olha o que eu vou ousar dizer, é Deus fechando o seu corpo com a nossa consciência e com o nosso trabalho aqui na Terra. Por isso que quando a gente falha, a gente atinge Ele também. Vocês estão compreendendo? Então é Deus em desenvolvimento também. Na astronomia é comprovado que existe um eixo que a gente chama de eclíptica, que é o lugar onde todos os planetas passam. Eles nunca estão mais alto nem mais baixo. Eles sempre passam nessa eclíptica. Todos os planetas passam por ali. Ali você tem passando o quê? Você tem Mercúrio, você tem Vênus, você tem todos os planetas. O que são os planetas? Os 7 chakras ou 7 centros de força de Deus. Então, quando a gente observa esta realidade, nós vamos entender que isso está em nós também. Está em nós. Então, para você começar a pensar em fechar o seu corpo, você tem que entender que Deus e toda a potencialidade dele está em você. E se você não pensar dessa forma, você pensar sempre que existe uma energia externa que vai te salvar, você nunca vai conseguir nada. Por isso que todas as religiões, na atualidade, no momento presente, são religiões que não ligam o ser humano a divindade mais nenhuma. Porque ele fica acreditando em estatueta, em símbolos e coisas exteriores, e ele deixou de acreditar em si mesmo. Então, quando você começa a perceber isso de uma forma real, aí sim você começa a fechar o seu corpo. Isso é uma coisa tão nova para o ser humano entender, que a maioria da humanidade não compreendeu isso ainda. Prefere ficar girando ao redor de símbolo com massas imensas, ficarem ajoelhando, e está tudo errado. Era de Aquário é você valorizar o Deus dentro de você. Aí sim Deus está presente em você. Independente da sua raça, cor, pele, condição financeira. Enquanto você começar a acreditar em coisas externas, seu corpo está aberto. E cada vez mais, essa energia ela começou o seu processo de uma forma intensa desde 2005. Agora em 2012 se passaram 7 anos. Para quem não entender isso, a vida cada vez mais vai gerar desafios, vai ficar mais pesada, vai ficar mais difícil, vai ficar mais complicada, porque ele vai procurar fora o que está dentro. Ele vai procurar fora o que está dentro. E o mundo vai pesar cada vez mais nos ombros dessas pessoas que não têm essa consciência. Então o primeiro passo é você entender esse processo. Então olha aqui, ó, as estrelas, a eclíptica e os planetas. No ser humano, essas centenas de pontos que nós temos de energia no corpo é reflexo desse céu que aqui está. Essa eclíptica por onde passam os planetas é a nossa coluna vertebral. E os nossos 7 chakras ou centros de força, que são as energias que emanam essa consciência interior para fora, é a mesma consciência ou 7 pontos de referência no ser humano que recebem o impacto da energia de fora. Então os chakras, ou 7 centros de força, que nós temos aqui, que fazem o corpo fechado ou o corpo aberto. Se você não tem consciência deles, e você deixa eles atuarem de uma forma solta, toda essa energia universal que passa por esses 7 centros de força, eles podem ficar abertos. Então essa energia se abre, e qualquer impacto exterior que esteja, entra e te pega. Então você nunca vai estar protegido das energias densas. Você vai estar sempre aberto. Quer ver exemplinhos bem bobos de arrepiões na cabeça, arrepiões, dores de cabeça constantes, problema na garganta o tempo inteiro, palpitações e dores no coração, problemas, estou falando dos chakras, problemas no estômago, queimações constantes e etc, dores de estômago, dores no baço, isso é perigosíssimo, já dou essa dica, ó. Dores aqui na cintura, sinal que seu corpo não está aberto, ele está escancarado. Está escancarado. E pessoas que têm muitos problemas nos órgãos genitais. Muito cuidado com isso, você está com o seu corpo aberto. Então o mundo começa a pesar sobre ti. Deu para entender?
Porque você está com tudo aberto e você não sabe. Então você tem que potencializar a circulação dessa energia de vida nesses 7 centros de força.